Os ministros estão, nesse momento, já no plenário do Supremo Tribunal Federal, início da sessão plenária da tarde desta quarta-feira, ao vivo, direto do plenário. Boa tarde a todos, podemos nos sentar. Declaro aberta essa sessão ordinária do Supremo Tribunal Federal e passo a palavra à senhora secretária, que fará a leitura da ata da sessão anterior. Da segunda sessão extraordinária do plenário do Supremo Tribunal Federal, realizada em 14 de fevereiro de 2019. Presidência do senhor ministro Dias Toffoli. Presentes à sessão, os senhores ministros Celso de Mello, Marco Aurélio, Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski, Carmen Lúcia, Rosa Weber, Roberto Barroso, Edson Fachin e Alexandre de Moraes. Ausente, justificadamente, o senhor ministro Luiz Fux. Subprocurador-Geral da República, doutor Humberto Jacques de Medeiros. Abriu-se a sessão às 14 horas, sendo lida e aprovada a ata da sessão anterior. Pergunto se há alguma observação a ser feita. Não havendo, declaro a ata aprovada. Há listas em que se inscreveram advogados para falar da tribuna. Lista número 1 do ministro Luiz Fux, ação direta de inconstitucionalidade 5.182, e a lista número 2 de minha relatoria, recurso extraordinário 635.443. Comunico às partes e aos representantes que não serão apregoados esses feitos na data de hoje, em razão da continuidade do julgamento dos feitos que iniciamos o julgamento na semana passada. Ação direta de inconstitucionalidade por omissão número 26, de relatoria do ministro Celso de Mello, e o mandado de injunção 4.733, de relatoria do ministro Edson Fachin. Nós vamos dar continuidade na data de hoje a esses feitos. Os outros feitos não serão apregoados, ficando, portanto, as senhoras e senhores advogados e representantes das partes cientes de não precisarem aguardar a tarde para esta ciência. Ministro Celso de Mello, Vossa Excelência pediu uma pequena ratificação. Isso da proclamação. Retificação. Exatamente. Eu proponho que você retifique a proclamação no ponto em que eu reconheço inadmissível a formulação de uma pretensão reparatória em sede de controle normativo abstrato, mas constou que eu rejeitei a preliminar de inadmissibilidade, quando, na verdade, eu reconheço a inadmissibilidade. Apenas isso daí. Não é? Então, fica feita essa retificação na proclamação parcial. E passo a palavra a Vossa Excelência para a continuidade do voto de Vossa Excelência na ação direta de inconstitucionalidade por omissão de número 26. Pois não, senhor presidente, estou fazendo chegar às mãos de Vossas Excelências. Presidente, só uma dúvida. A questão da admissibilidade, tanto da ADO quanto do mandado de junção. Não, só da ADO. Mas só o voto do relator. Só o voto do relator por hora. Tá bem. Só o voto do relator. Foram colhidos os demais votos. No conhecimento foram colhidos os votos. Agora, de qualquer forma, enquanto o julgamento estiver claro, é verdade. em andamento, é possível suscitar-se novamente a matéria. Sim. Porque eu próprio tenho sérias dúvidas quanto à adequação, quer da ADO, quer do mandado de junção. Pois não. Senhor presidente, eu estou fazendo chegar às mãos de Vossas Excelências uma cópia atualizada do meu voto. Eu apenas me penitencio por não haver feito isso anteriormente, mas eu apenas concluí nessa madrugada, não é? A versão última do meu voto, não é? Mas mantida a parte dispositiva, tal como já constara da cópia anterior, não é mesmo? Eu estou então na página 58 da nova cópia, item 12.
Depois de afirmar, senhor presidente, que a ação direta de inconstitucionalidade por omissão qualifica-se como instrumento de concretização das cláusulas constitucionais frustradas em sua eficácia por injustificável inércia do poder público e após reconhecer configurada objetivamente a situação de omissão inconstitucional no adimplemento por parte do Congresso Nacional da cláusula que consubstancia mandado de incriminação, eu então detive-me no item 12 e passo a partir daqui a ler o meu voto, cuidando então no item 12 das soluções possíveis para a colmatação do estado de mora inconstitucional. Assentadas as premissas aqui anteriormente aludindo nos itens 10 e 11 do meu voto, torna-se importante reconhecer, senhor presidente, que este Supremo Tribunal Federal, ao examinar o alcance da cláusula inscrita no inciso 41 do artigo 5º da Constituição, a lei punirá qualquer discriminação atentatória dos direitos e liberdades fundamentais, além daquela cláusula fundada no inciso 42 desse mesmo artigo 5º de nossa Carta Política. Esta Corte já deixou positivado em expressivo precedente que tais preceitos veiculam mandados expressos de criminalização que impõem ao Congresso Nacional, para efeito de seu integral adimplemento, a obrigação constitucional de editar legislação incriminadora de condutas positivas ou negativas, cuja prática implique comportamentos discriminatórios e atentatórios aos direitos e liberdades fundamentais, em ordem a que se viabilize, em favor das vítimas, a necessária, completa e adequada proteção de índole penal. Esse entendimento, segundo o qual o inciso 41 do artigo 5º da Carta Política encerra ordem de legislar vinculada à formulação de legislação criminal e não apenas de mera responsabilização civil e destinada a atuar como um eficaz mecanismo de proteção a direitos fundamentais, tem o beneplácito de autores como Luiz Carlos dos Santos Gonçalves, ilustre membro do Ministério Público Federal, cuja lição no tema, em obra monográfica, por sua inteira correção, vale reproduzir, diz aquele eminente membro do Ministério Público Federal. Quando se diz, por exemplo, no artigo 5º, inciso 41, que a lei punirá discriminações atentatórias aos direitos e liberdades fundamentais, é de punição penal que se trata. É de punição penal que se trata. O rol das ordens expressas de criminalização, alcançado pelo critério exposto no capítulo anterior, é elucidativo da função dada a elas pela Constituição de 88 e que é objeto desta tese. Trata-se de mecanismos de proteção de direitos fundamentais. O primeiro, relativo às discriminações atentatórias dos direitos e liberdades fundamentais, é eloquente. Discriminação é o tratamento diferenciado, é a eleição de critérios. Estes não podem malferir direitos e liberdades fundamentais. Toda escolha deve ser feita em consonância com os direitos e liberdades fundamentais, sob pena de sanção. Trata-se de norma tutelar da igualdade e dignidade humana, que comanda a proteção penal dos direitos e liberdades fundamentais. A proibição do racismo e a mensagem, no sentido de sua criminalização por igual, versam direito fundamental à igualdade e à dignidade da pessoa humana. Concluímos que as ordens constitucionais de criminalização são um instrumento da Constituição para oferecer proteção adequada e suficiente a alguns direitos fundamentais diante de lesões ou ameaças vindas, ou de agentes estatais, ou até mesmo de particulares. O exame da doutrina, e aqui menciono o doutor Luciano Feldens, hoje advogado, antigo membro do Ministério Público Federal, também numa preciosa monografia, Direitos Fundamentais e Direito Penal, a Constituição Penal.
O exame da doutrina e da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, esse exame permite reconhecer que a função precípua desempenhada pelos mandados constitucionais de criminalização consiste, a sua função precípua, em tornar efetivo o dever estatal de prestação normativa em matéria penal, como se vê, por exemplo, do lapidar voto proferido pelo eminente ministro Gilmar Mendes no julgamento plenário da ADIM 3112, no qual se pôs em destaque a questão, ora renovada na presente causa, concernente aos deveres do Estado de proteção e tutela, em face da necessidade de preservação da integridade de direitos e de liberdades fundamentais, notadamente, observo, de grupos vulneráveis, sob pena de a inércia do poder público transgredir o princípio que veda a proteção deficiente. Diz o eminente ministro Gilmar Mendes, um fragmento bastante expressivo desse julgado. A Constituição de 1988 contém um significativo elenco de normas que, em princípio, não outorgam direitos, mas que antes determinam a criminalização de condutas. Mencionem-se, a propósito, as seguintes disposições constantes do artigo 5º. E o ministro Gilmar menciona aqui alguns incisos, e eu destaco os incisos 41 e 42 do artigo 5º, que são exatamente o fundamento legitimador da pretensão de inconstitucionalidade aqui deduzida. E prossegue, em todas essas normas é possível identificar um mandado de criminalização expresso, tendo em vista os bens e valores envolvidos. Em verdade, tais disposições traduzem uma outra dimensão dos direitos fundamentais, decorrente de sua feição objetiva na ordem constitucional. Tal concepção legitima a ideia de que o Estado se obriga não apenas a observar, portanto, a respeitar os direitos de qualquer indivíduo em face das investidas do poder público, direito fundamental enquanto direito de proteção ou de defesa, mas também a garantir os direitos fundamentais contra a agressão propiciada por terceiros. A forma como esse dever será satisfeito constitui muitas vezes tarefa dos nossos órgãos estatais, que dispõem de alguma liberdade de conformação. Não raras vezes a ordem constitucional identifica o dever de proteção e define a forma de sua realização. A jurisprudência da Corte Constitucional alemã, observa o ministro Gilmar, acabou por consolidar entendimento no sentido de que, do significado objetivo dos direitos fundamentais, resulta o dever do Estado não apenas de se abster de intervir no âmbito de proteção desses direitos, mas também de proteger tais direitos contra a agressão ensejada por atos de terceiros. Essa interpretação da Corte Constitucional empresta, sem dúvida, uma nova dimensão aos direitos fundamentais, fazendo com que o Estado evolua da posição de adversário para uma função de guardião desses direitos. Mais à frente, diz que os direitos fundamentais não podem ser considerados apenas como proibições de intervenção, expressando também um postulado de proteção. Utilizando-se da expressão de Canaris, pode-se dizer que os direitos fundamentais expressam não apenas uma proibição do excesso, mas também podem ser traduzidos como proibições de proteção insuficiente ou imperativos de tutela. E menciona, com base na doutrina e na jurisprudência da Corte Constitucional alemã, que o dever de proteção, pelo menos, desenvolve-se e projeta-se em 3 planos. O dever de proibição, consistente no dever de se proibir uma determinada conduta, o dever de segurança, que impõe ao Estado o dever de proteger o indivíduo contra ataques de terceiros, mediante a adoção de medidas diversas, e o dever de evitar riscos, que autoriza o Estado a atuar com o objetivo de evitar riscos para o cidadão em geral, mediante a adoção de medidas de proteção ou de prevenção, especialmente em relação ao desenvolvimento técnico ou tecnológico. E diz que as normas constitucionais brasileiras referidas, entre as quais os incisos 41 e 42 do artigo 5º da nossa lei fundamental, essas normas brasileiras explicitam o dever de proteção identificado pela Constituinte e traduzido em mandados de criminalização expressos dirigidos ao legislador.
Como bem anota Luciano Feldens, os mandados constitucionais de criminalização atuam como limitações à liberdade de configuração, ou de conformação do legislador penal e impõem a instituição de um sistema de proteção por meio de normas penais. Registre-se que os mandados de criminalização expressos não são uma singularidade da Constituição brasileira. Outras constituições adotam orientações assemelhadas à Constituição da Espanha, da Itália, da França, a Lei Fundamental de Bonn. É inequívoco, porém, diz o ministro Gilmar, que a Constituição brasileira de 88 adotou, muito provavelmente, um dos mais amplos, se não o mais amplo, catálogo de mandados de criminalização expressos de que se tem notícia. Na jurisprudência do Tribunal Constitucional alemão, a utilização do princípio da proporcionalidade como proibição de proteção deficiente pode ser encontrada na segunda decisão sobre a questão do aborto. A Corte Constitucional Federal da Alemanha assim se pronunciou. O Estado, para cumprir com seu dever de proteção, deve empregar medidas suficientes de caráter normativo e material que levem a alcançar, atendendo à contraposição de bens jurídicos, a uma proteção adequada e, como tal, efetiva, proibição de insuficiência. É tarefa do legislador determinar detalhadamente o tipo e a extensão da proteção. A Constituição fixa a proteção como meta, não detalhando, porém, a sua configuração. No entanto, o legislador deve observar a proibição de insuficiência. Considerando-se bens jurídicos contrapostos, necessária se faz uma proteção adequada. Decisivo é que a proteção seja eficiente como tal. As medidas adotadas pelo legislador devem ser suficientes para uma proteção adequada e eficiente e, além disso, basear-se em cuidadosas averiguações de fatos e avaliações racionalmente sustentáveis. Os mandados constitucionais de criminalização, portanto, impõem ao legislador, para o seu devido cumprimento, o dever de observância do princípio da proporcionalidade como proibição de excesso, mas também como proibição de proteção insuficiente. E a ideia é a de que a intervenção estatal por meio do direito penal, como última ratio, deve ser sempre guiada pelo princípio da proporcionalidade. A reserva de lei penal configura-se como reserva legal proporcional, a proibição de excesso como limite máximo e a proibição de proteção insuficiente como limite mínimo da intervenção legislativa penal. E conclui, abre-se com isso a possibilidade do controle da constitucionalidade da atividade legislativa em matéria penal, e é precisamente o de que se cuida no caso ora em julgamento. Se é certo, por um lado, que a Constituição confere ao legislador uma margem discricionária para avaliação, valoração e conformação quanto às medidas eficazes e suficientes para a proteção do bem jurídico penal, e por outro, que a mesma Constituição também impõe ao legislador os limites do dever de respeito ao princípio da proporcionalidade, é possível concluir pela viabilidade da fiscalização judicial da constitucionalidade dessa atividade legislativa. O tribunal está incumbido de examinar se o legislador considerou suficientemente os fatos e prognoses e se utilizou de sua margem de ação de forma adequada para a proteção suficiente de bens jurídicos fundamentais. Fecha aspas. Uma vez reconhecida, portanto, digo eu, senhor presidente, a existência de mora imputável ao Congresso Nacional e tendo presente o contexto que se delineia neste caso, inércia do Parlamento na implementação legislativa de cláusulas veiculadoras de mandado de incriminação, desenham-se fundamentalmente as seguintes possibilidades de colmatação do vacuum legis, a saber, primeiro, ou cientificação do Congresso Nacional para que adote as medidas necessárias à efetivação da norma constitucional, o apelo ao legislador, com base no artigo 103, parágrafo 2º da Constituição, combinado com o artigo 12H caput da Lei 9868 de 99, ou o reconhecimento de que a homofobia e a transfobia
quaisquer que sejam as formas pelas quais se manifestem, enquadram-se, mediante interpretação conforme a Constituição, na noção conceitual de racismo, prevista na Lei 7716 de 89, em ordem a que se tenham como tipificados na condição de delitos previstos nesse diploma legislativo, comportamentos discriminatórios e atentatórios aos direitos e liberdades fundamentais do grupo vulnerável LGBT. Cuido da cientificação ao Congresso Nacional quanto ao seu estado de mora inconstitucional. A própria Constituição da República, ao dispor sobre a situação de inconstitucionalidade por omissão, resultante do descumprimento pelo poder público de medida ou de providência destinada a tornar efetiva norma constitucional impositiva do dever de legislar, formula solução vocacionada a suprir o estado de vácuo normativo, como se dessume da cláusula fundada no parágrafo 2º do seu artigo 103. O mero apelo ao legislador, no entanto, nem sempre se tem demonstrado solução eficaz, quando não inócua, em razão da absoluta indiferença revelada pelo Poder Legislativo, que persiste, não obstante a decisão emanada desta Corte, em permanecer em estado de crônico e reiterado inadimplemento da prestação legislativa que lhe incumbe promover. O Supremo Tribunal Federal, ao longo dos últimos 30 anos, evoluiu significativamente a propósito desse tema, no plano jurisprudencial, buscando construir soluções que pudessem fazer cessar esse estado de inconstitucional omissão normativa. Esta Corte Suprema passou, então, a valer-se da definição de prazo razoável, mas prazo razoável como simples parâmetro de ordem temporal para que o Congresso Nacional adote as medidas legislativas indispensáveis à implementação de sua obrigação constitucional de dispor sobre determinada matéria. Menciono aqui alguns precedentes, a cujo respeito a Carta Política impôs o dever de editar provimento de caráter legislativo. Nesse sentido, podem ser referidos diversos precedentes, como aqueles consubstanciados nas ADINs tais e tais. Eu menciono, inclusive, os respectivos prazos, estabelecidos como meros parâmetros de ordem temporal. É importante assinalar nesse ponto, tal como enfatizou o plenário do Supremo Tribunal Federal, na ADIN 3682 de Mato Grosso, de que foi relator o eminente ministro Gilmar Mendes, que a definição de certo lapso temporal não configura imposição de prazo para a atuação legislativa do Parlamento, aspas, mas apenas fixação de um parâmetro temporal razoável, fecha aspas, para que o Legislativo possa colmatar o estado de inconstitucionalidade em que se acha o Congresso Nacional por efeito de sua própria omissão. O eminente ministro Gilmar, em voto lapidar, proferido como relator no julgamento da ADIN 3682 de Mato Grosso, no qual examinou a questão do controle de constitucionalidade das omissões normativas, embora reconhecendo que esta Corte tenha considerado inexistir omissão inconstitucional do legislador quando já desencadeado o processo legislativo, fases de discussão e deliberação, advertiu que, aspas, essa orientação há de ser adotada com temperamento, fecha aspas, em razão de certas proposições legislativas, dada a complexidade da matéria nelas veiculadas, não poderem ser concluídas em prazo exíguo. Mas ainda que assim se possa considerar em situações ordinárias, o fato é que a superação irrazoável do período de apreciação parlamentar do projeto de lei, revelando conduta procrastinatória e abusiva, não pode ser coonestada por esta Corte, sob pena de perpetuar-se, a partir da inércia intencional do Parlamento, um estado de crônica inconstitucionalidade, cuja ocorrência não pode e não deve ser tolerada. Daí porque, nesse referido precedente, o eminente ministro Gilmar Mendes, ao pronunciar-se pelo reconhecimento em tal hipótese de situação configuradora de omissão inconstitucional do Parlamento, assim se manifestou.
verbis. Essas peculiaridades da atividade parlamentar que afetam inexoravelmente o processo legislativo não justificam, todavia, uma conduta manifestamente negligente ou desidiosa das casas legislativas, conduta esta que pode pôr em risco a própria ordem constitucional. Não tenho dúvida, portanto, conclui, em admitir que também a inércia deliberandi das casas legislativas pode ser objeto da ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Dessa forma, pode o Supremo Tribunal Federal reconhecer a mora do legislador em deliberar sobre a questão, declarando assim a inconstitucionalidade da omissão. Fecha aspas. E prossigo. Se o Congresso Nacional, no entanto, a despeito desse cientificado por esta Corte de sua omissão, deixar de adotar as providências cabíveis no prazo estipulado, legitimar-se-á, segundo a jurisprudência, a possibilidade de o Supremo formular solução jurisdicional que viabilize, enquanto não sobrevier a legislação reclamada, a aplicação da norma constitucional impregnada de eficácia limitada. Foi o que sucedeu, por exemplo, com o exercício do direito de greve por servidores públicos civis. No caso que ora refiro, esta Corte, reconhecendo a ausência da legislação indispensável à prática do direito de greve, autorizada aos servidores civis pelo artigo 37, inciso 7º da Constituição, determinou a aplicação do diploma legislativo que regula o exercício desse mesmo direito no âmbito do setor privado, em ordem a viabilizar, como alternativa legítima, a proteção judicial efetiva requerida ao Supremo Tribunal Federal. Menciono aqui os precedentes nos quais houve essas decisões. Posta a questão dos termos hoje prevalecentes na jurisprudência dessa Corte, torna-se acolhível o pedido do autor da apresentação direta, no sentido de que, reconhecida a mora inconstitucional do Congresso Nacional e declarada a omissão que lhe foi atribuída, seja definido o prazo de 12 meses para que o Senado Federal, desanexando do projeto de lei do Senado 236/2012, que institui o novo Código Penal Brasileiro, o projeto de lei 122/2006 da Câmara, não é, que veio da Câmara, dele tramitação autônoma e venha apreciar em seguida, sem indevidas dilações, que já aprovado pela Câmara dos Deputados. Observe que a providência alvitrada refere-se ao PL 122/2006 do Senado, não é, resultante do projeto Iara Bernardi, pelo fato de ele já haver tramitado e sido aprovado pela Câmara dos Deputados, achando-se por isso mesmo em fase procedimental mais avançada do que o projeto de lei do Senado 515/2007, ainda em estágio incipiente no Senado Federal, em sua Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. A segunda opção, se eventualmente afastada pela Corte o mero apelo ao legislador, que se tem tornado realmente inócuo, como nós temos visto, a ponto de o Supremo Tribunal Federal, em casos como o exercício do direito de greve pelos servidores públicos civis, haver ele próprio, não é, determinado a aplicação de legislação já existente, embora aplicável ao setor privado. Há também a possibilidade já do enquadramento direto das práticas de homofobia e de transfobia, mediante interpretação conforme, no conceito de racismo previsto na Lei 7716 de 89, que define os delitos, os crimes de prática de racismo. Digo eu, a douta Procuradoria-Geral da República, em seu fundamentado parecer, opina no sentido de, aspas, conferir-se interpretação conforme a Constituição, o conceito de raça, previsto na Lei 7716, de 5 de janeiro de 89, a fim de que se reconheçam como crimes tipificados nessa lei comportamentos discriminatórios e preconceituosos contra a população LGBT, lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais e transgêneros, havendo a eminente chefia do Ministério Público da União tido cuidado de assinalar que sua proposta não traduz, insisto, não traduz a aplicação de analogia in malam partem, e destaca esse fragmento de seu pronunciamento
No item 3º, ponto 1, homofobia como crime resultante de discriminação ou preconceito de raça. E depois de examinar, inclusive, o precedente Elvanger, que esta Corte firmou no julgamento plenário do habeas corpus 82.424 do Rio Grande do Sul, de que se tornou redator para o acórdão o saudoso ministro Maurício Correia, e de destacar que a definição de raça e racismo é, em realidade, desenvolvida de acordo com o contexto histórico e varia conforme o tempo e o local, e não depende necessariamente de similaridade física entre as pessoas que compõem o grupo racializado, afirmando, portanto, que o conceito de raça é um conceito fluido, de maneira que se tornam possíveis o surgimento de novos grupamentos considerados raças e o desaparecimento de outros grupos racializados. Dessa maneira, considerando o conceito histórico de raça e, por consequência, de racismo, a homofobia e a transfobia como comportamentos discriminatórios voltados à inferiorização do ser humano simplesmente pela orientação sexual, incluem-se entre os crimes resultantes de discriminação ou preconceito de raça. E conclui: interpretação atualizada da Constituição da República, calcada nos princípios da igualdade e da dignidade do ser humano, evidencia que a Lei 7716 de 89 abrange atos discriminatórios e preconceituosos praticados e motivados por orientação sexual e ou identidade de gênero. Fecha aspas. Digo eu, a visão exposta, e prossigo eu, a visão exposta pelo Ministério Público Federal, nesse fundamentado parecer do eminente Procurador-Geral da República, Dr. Rodrigo Janot, é também, tal visão, compartilhada por autores eminentes, que eu menciono aqui: Guilherme de Souza Nucci, Clara Moura Macieiro, Dr. Paulo Roberto Iotti Vecchiati, e outros, que entendem constitucionalmente lícito proceder-se, mediante interpretação conforme, ao enquadramento dos atos homofóbicos e transfóbicos no conceito de racismo, em ordem a prevenir e a reprimir comportamentos que objetivam excluir e marginalizar, no contexto das práticas sociais e do sistema jurídico, um determinado grupo identificado não por sua configuração física ou fenotípica ou étnica, mas sim por um conjunto de ideais, de valores e condutas que se revelam comuns aos integrantes daquela mesma comunidade. As manifestações de preconceito, senhor presidente, traduzem uma compreensão equivocada dos fenômenos existenciais, apoiada em opiniões e crenças formadas sem o necessário e adequado conhecimento dos fatos, acolhida por um determinado grupo social que nutre e que fomenta a perpetuação de tais ideias, opondo-se a qualquer possibilidade de refutação ou diálogo assentado em bases racionais. Sempre que um modelo de pensamento fundado na exploração da ignorância e do preconceito põe em risco a preservação dos valores da dignidade humana, da igualdade e do respeito mútuo entre as pessoas, incitando a prática da discriminação dirigida contra uma comunidade exposta aos riscos da perseguição e da intolerância, mostra-se indispensável que o Estado ofereça proteção adequada aos grupos hostilizados, adotando mecanismos eficientes, aptos a evitar os confrontos sociais e a reprimir os atos de injusta agressão, sob pena de ofensa ao postulado que veda a proteção penal insuficiente. De nada
de nada valerão os direitos e de nenhum significado revestir-se-ão nas liberdades se os fundamentos em que eles, direitos e liberdades, se apoiam, além de desrespeitados ou ignorados pelo poder público ou transgredidos por particulares, também deixarem de contar com o suporte e o apoio de mecanismos institucionais destinados a dar efetividade e expressão concreta aos princípios consagrados pela lei fundamental. A cláusula inscrita no artigo 5º, inciso 41 da Constituição da República, para além de consagrar o repúdio estatal a todas as modalidades de preconceito e de intolerância, consubstancia verdadeiro mandamento constitucional de criminalização que, dirigido ao poder público, tem por finalidade vinculá-lo ao compromisso de instituir, por meio de normas penais, um sistema protetivo dos direitos e das liberdades fundamentais ameaçados ou expostos a risco em decorrência de quaisquer atos de discriminação que, por suas diversas formas de manifestação, desrespeitarem a essencial, sem crase, a essencial dignidade das pessoas. No mesmo sentido, a Constituição Federal, ao estabelecer que a prática do racismo constitui crime, inciso 42 do artigo 5º, também fixou um comando dirigido ao legislador para que este, explicitando a vontade manifestada pelo Constituinte, dispense efetiva tutela penal aos valores fundamentais, cuja incolumidade é expressamente reclamada pelo texto constitucional. A Constituição Federal de 1988 e todos os documentos internacionais destinados a promover a eliminação de quaisquer formas, sempre odiosas, de discriminação racial, reconheceram, tal como proclamado pela Conferência Geral da Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e a Cultura, na Declaração sobre a Raça e os Preconceitos Raciais, Declaração de 1978, aspas, a unidade intrínseca da espécie humana e, por conseguinte, a igualdade fundamental de todos os seres humanos e de todos os povos, afirmando com irrecusável correção que todos os seres humanos pertencem à mesma espécie e têm a mesma origem, pois nascem iguais em dignidade e direitos, e todos formam parte integrante da humanidade, razão pela qual a diversidade das formas de vida, e o direito à diferença não podem, em nenhum caso, servir de pretexto aos preconceitos raciais, mesmo porque as diferenças entre os povos do mundo não justificam qualquer classificação hierárquica entre as nações e as pessoas. Cabe registrar, no ponto, a censura manifestada por esse Supremo Tribunal Federal, por esse egrégio plenário da Corte Suprema, no julgamento do HC 82424 do Rio Grande do Sul, conhecido caso Elvanger, contra a defesa da ideia descabida de lógica e de razão, subjacente à teoria racial que propõe a subdivisão artificial da espécie humana em agrupamentos raciais distintos. Em referido julgamento, esta Corte Suprema reafirmou de maneira inequívoca a proclamação consagrada na Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948, de que todos os membros da família humana, sem qualquer distinção, são dotados de igual dignidade e valor, inerentes à própria condição humana, de modo que a pretensão de subdividir a humanidade em grupos distintos, em raças, além de ressentir-se de qualquer legitimidade científica ou jurídica, revela-se inconciliável com os padrões éticos e morais definidos
tanto na ordem internacional como na Constituição desta República Democrática. E aqui eu transcrevo um fragmento bastante expressivo da ementa consubstanciadora do julgamento do caso Ellwanger, de que foi relator o eminente ministro Maurício Correia, nesse sentido. E também menciono, por ser irrepreensível, o magistério, sempre douto e erudito, do eminente professor Celso Laffer, hoje professor emérito das Arcadas, da Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, cujo parecer oferecido nos autos do caso Ellwanger bem analisa a questão em foco, mas com especial destaque sobre essa declaração da Unesco de 1978, em que esse eminente jurista e professor Celso Laffer, afirma: é o que diz a declaração da Unesco de 78 sobre raça e racismo, é o que dizem autores citados pelo impetrante, no sentido de que só existe uma raça, a espécie humana, e, portanto, do ponto de vista biológico, não apenas os judeus, como também os negros, os índios, os ciganos ou quaisquer outros grupos não formam raças distintas. E diz o seguinte: esses autores mostram que raça é uma construção histórico-social voltada para justificar a desigualdade. A raça é uma construção histórico-social voltada para justificar a desigualdade. E prossegue no exame dessa questão, para concluir também no mesmo sentido a que eu venho de me referir. E eu prossigo, senhor presidente. A preocupação manifestada em âmbito internacional com a possibilidade de as novas descobertas científicas no campo da genética reacenderem, essa preocupação de reacenderem antigos discursos de caráter racista, sustentados pela equivocada defesa da existência de grupos humanos distintos em razão de suas características biológicas supostamente diferenciadas, suscitou discussões em torno de princípios morais que orientam a bioética, levando o tema a ser debatido pela Conferência Geral da Unesco, que, em sua 29ª sessão, realizada em 1997, ao adotar a Declaração Universal sobre o Genoma Humano e os Direitos Humanos, refutou, aspas, qualquer doutrina que estabeleça a desigualdade entre homens e raças, fecha aspas, reafirmando a irredutibilidade dos seres humanos a seus perfis genéticos. Eis que a todo indivíduo é devido respeito à sua dignidade e aos seus direitos, independentemente de suas características genéticas, de modo que esta dignidade torna imperativa a não redução dos indivíduos às suas características genéticas e o respeito à sua singularidade e o respeito à sua diversidade. Em uma palavra, como já, senhor presidente, e já tive a oportunidade de me referir nesse sentido no caso Ellwanger, nem gentios, nem judeus, nem patrícios, nem plebeus, nem homossexuais, nem transgêneros, nem cisgêneros, nada, sem qualquer hierarquia entre eles, sem qualquer distinção de origem, de raça, de orientação confessional ou de fortuna, ou sem distinção quanto à identidade de gênero ou quanto à orientação sexual. Somos todos pessoas essencialmente dotadas de igual dignidade e impregnadas de razão e consciência e identificadas pelo vínculo comum que nos projeta em unidade solidária na dimensão inscindível do gênero humano. É por isso que a doutrina, senhor presidente, na linha do magistério jurisprudencial desta Corte,
reconhecendo a imprestabilidade do conceito de raça como forma de identificação das comunidades humanas, tem assinalado que o racismo nada mais é do que uma ideologia fundada em critérios pseudocientíficos que busca justificar a prática da discriminação e da exclusão, refletindo uma distorcida visão de mundo de quem busca construir de modo arbitrário hierarquias artificialmente apoiadas em suposta hegemonia de um certo grupo de pessoas sobre os demais grupos existentes nas diversas formações sociais. Daí o integral acerto da análise que faz Norberto Bobbio a respeito dos fundamentos ideológicos do pensamento racista, cuja perversa visão de mundo traduz nada mais do que um processo de discriminação e exclusão sociais de um grupo em relação a outros. E ele, então, indica, nesse fragmento que aqui transcrevo nas páginas 77 e 78 do meu voto, as três condições que se qualificam como os postulados do racismo como visão de mundo. E diz ele que para o pensamento racista, para essa visão perversa de mundo, arbitrária, não é? Diz ele, a humanidade está dividida em raças diversas, cuja diversidade é dada por elementos de caráter biológico e psicológico, e também, em última instância, por elementos culturais que, porém, derivam dos primeiros. Dizer que existem raças significa dizer que existem grupos humanos cujos caracteres são invariáveis e se transmitem hereditariamente. Não só existem raças diversas, segundo o pensamento racista, mas existem raças superiores e inferiores. Com essa afirmação, diz Bobbio, a ideologia racista dá um passo avante, mas fica diante da dificuldade de fixar os critérios com base nos quais se pode estabelecer com certeza que uma raça é superior à outra. E não só existem raças, diz Bobbio ao definir as condições que informam o pensamento racista. Não só existem raças superiores e inferiores, mas as raças superiores, precisamente porque são superiores, têm o direito de dominar as inferiores e de extrair disso, eventualmente, todas as vantagens possíveis. Fecha aspas. Daí um dado que é importante no conceito de racismo, que é a existência desta diferenciação em ordem a impor a submissão, em ordem a fazer prevalecer a ideia da inferioridade. Nesse sentido, cabe rememorar bem por isso, senhor presidente, que essa mesma percepção do tema, de rejeição dessa visão arbitrária, preconceituosa, inconstitucional, perversa de racismo, cabe rememorar por isso que essa percepção do tema foi também acolhida pelo Supremo no julgamento anteriormente referido, é o precedente Ellwanger, valendo destacar por sua inteira correção fragmento do voto vencedor proferido pelo eminente e saudoso ministro Maurício Correia, cuja compreensão em torno da questão foi por ele assim sintetizada. E eu transcrevo, senhor presidente, na página 78 e parte da 79, este fragmento do voto do saudoso ministro Maurício Correia, que prevaleceu naquele julgamento. Entendo, por tal motivo, senhor presidente, que este julgamento impõe, tal como sucedeu no exame do HC 82424 do Rio Grande do Sul, caso Ellwanger, que o Supremo Tribunal Federal reafirme a orientação consagrada em referido precedente histórico, no sentido de que a noção de racismo, para efeito de configuração típica dos delitos previstos na Lei 7716 de 89, não se resume a um conceito de ordem estritamente
meramente antropológica, de ordem fenotípica ou de ordem biológica, projetando-se, ao contrário, numa dimensão abertamente cultural e sociológica, abrangendo inclusive as situações de agressão injusta resultantes de discriminação ou de preconceito contra pessoas em razão de sua orientação sexual ou em decorrência de sua identidade de gênero, tal como autopercebida por tais pessoas. A prática do racismo, a prática do racismo, eliminada a construção artificial e equivocada do conceito de raça, traduz a expressão do dogma, a prática do racismo, traduz a expressão do dogma da desigualdade essencial entre os seres humanos, um absurdo, resultante da exploração do preconceito e da ignorância, significando em sua concreta expressão a injusta denegação da essencial dignidade e do respeito mútuo que orienta, que deve orientar as relações humanas. A identidade fundamental que evidencia a correlação entre a homofobia e a transfobia de um lado e o racismo de outro, torna-se ainda mais acentuada essa identidade fundamental, se se considerar que tanto no plano internacional, refiro-me à Convenção Internacional sobre a Eliminação de todas as formas de discriminação racial, quanto na ordem positiva interna, os critérios que identificam a discriminação racial resultam da conjugação de dois fatores presentes em ambas as situações: a motivação orientada pelo preconceito e a finalidade de submeter a vítima a situações de diferenciação quanto ao acesso e gozo de bens, serviços e oportunidades, tanto no domínio público quanto na esfera privada. Na verdade, o exame do conteúdo material dos estatutos internacionais que integram o sistema global de proteção dos direitos humanos, a Declaração Universal dos Direitos do Homem de 48, a Convenção Internacional sobre a Eliminação de todas as formas de discriminação racial de 65, Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos de 66, Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais de 66, Declaração de Durban e Programa de Ação de 2001, entre outros, revela que a comunidade internacional elegeu o termo racismo como expressão que designa, sob o mesmo signo, todas as formas de discriminação e de intolerância que, representando a negação da igualdade, representando a negação da dignidade que qualificam os seres humanos, fomentam o ódio, fomentam a divisão entre grupos sociais. Eis porque a Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas, em 18 de dezembro de 2013, implementando a Resolução 68/150, nomeou relator especial para a elaboração do relatório sobre as formas contemporâneas de racismo, discriminação racial, xenofobia e intolerâncias relacionadas, e que, ao apresentar em 21 de agosto de 2014 suas conclusões e recomendações, advertiu. A Assembleia Geral das Nações Unidas advertiu sobre a necessidade de os Estados-membros, como o Brasil, adotarem em sua legislação penal a previsão de que ofensas cometidas por razões ou motivações racistas, xenofóbicas, antissemíticas ou homofóbicas constituem circunstâncias que agravam as condutas criminosas, devendo resultar, por isso mesmo, em punições até mesmo mais elevadas. Essa relação de essencial correspondência que reúne, sob a mesma lógica discriminatória e excludente, todas as formas de preconceito e de intolerância contra os grupos sociais, foi bem demonstrada por Daniel Borilho, que, em lapidar reflexão crítica sobre a homofobia,
numa obra denominada Homofobia, História e Crítica de um Preconceito, expendeu as seguintes observações. E eu reproduzo nesse ponto, dizendo o seguinte, senhor presidente: enquanto violência global caracterizada pela supervalorização de uns e pelo menosprezo de outros, a homofobia baseia-se na mesma lógica utilizada por outras formas de inferiorização, tratando-se de ideologia racista, classista ou antissemítica. O objetivo perseguido consiste sempre em desumanizar o outro, em torná-lo inexoravelmente diferente. À semelhança de qualquer outra forma de intolerância, a homofobia articula-se em torno de emoções, crenças, preconceitos, convicções, de condutas, atos, práticas, procedimentos, leis e de um dispositivo ideológico, teorias, mitos, doutrinas, argumentos de autoridade. O problema da homofobia supera a questão gay, inscrevendo-se na mesma lógica de intolerância que em diferentes momentos da história produziu a exclusão tanto dos escravos e dos judeus, quanto dos protestantes. A semelhança do que ocorre em relação à diferença cultural entre nacional e estrangeiro, espécie de eufemismo do racismo, a diferença sexual entre heterossexual e homossexual é apresentada como um indicador objetivo do sistema desigual de atribuição e de acesso aos bens culturais, a saber, direitos, capacidades, prerrogativas, alocações, dinheiro, cultura, prestígio. E embora o princípio da igualdade seja sempre formalmente proclamado, é efetivamente em nome das diferenças, das desigualações e ao dissimular precavidamente qualquer intenção discriminatória que os dominantes entendem reservar um tratamento desfavorável aos dominados. A construção da diferença homossexual é um mecanismo jurídico bem rodado, que permite excluir gays e lésbicas do direito comum, universal, inscrevendo-os em um regime de exceção, quase que um regime de direito singular ou particular. Também, senhor presidente, eu reproduzo aqui, e reproduzo in extenso, por ser expressivo da orientação adotada por meu voto, um fragmento que consubstancia a reflexão doutrinária em torno do tema, reflexão que foi desenvolvida em estudo da lara do preclaro advogado Dr. Paulo Roberto Iotti Vecchiati, em obra coletiva coordenada pela advogada hoje ilustre, pela desembargadora aposentada, hoje ilustre advogada Maria Berenice Dias. E eu transcrevo aqui nas páginas 82 até 86 um longo fragmento que me parece conglobar todos esses aspectos, demonstrando exatamente essa ideia que se desenvolveu inicialmente no próprio julgamento plenário do caso Elvanger, em ordem a viabilizar a adequação das condutas homofóbicas e transfóbicas aos preceitos primários de incriminação definidos em legislação penal já existente. Não se está a criar legislação penal, não se está a criar nenhum tipo penal, não se está a interpretar mediante analogia em malam partem, apenas está se a adequar, a enquadrar práticas homotransfóbicas à noção de racismo vista em sua dimensão social e, portanto, não unicamente em relação a critérios estritamente fenotípicos. Também destaco, nesse sentido, na mesma linha da legitimidade desta adequação típica, desta possibilidade de subsunção das condutas
homofóbicas e transfóbicas, a legislação penal definidora dos diversos tipos penais que configuram a prática do racismo. Eu destaco o magistério do ilustre desembargador, magistrado paulista Guilherme de Souza Nutti, em obra no qual desenvolve longamente esse conceito, não é, de que o pensamento segregacionista, não é, que divide seres em superiores e inferiores, dispensando-lhes tratamento desigual a partir de certas crenças, de certos valores. Isso permite, não é, que se ajuste a noção de homofobia e de transfobia ao conceito de racismo. Também a lição de Fabiano Augusto Martins Silveira, que analisa com propriedade a noção de racismo como elemento normativo dos crimes previstos na Lei 77/16 de 89, e em magistério que se orienta no sentido que venho eu me referindo neste voto. Então, digo eu, prosseguindo, senhor presidente, página 89, sob tal perspectiva, revela-se inadmissível no que concerne à exegese que possa ser dada ao artigo 5º, incisos 41 e 42 da Carta Federal, inadmissível a interpretação de que resulte a frustração dos objetivos perseguidos pelo texto constitucional. Tenho para mim, por isso mesmo, que a configuração de atos homofóbicos e de atos transfóbicos como formas contemporâneas de racismo, e eu estou aqui apenas vocalizando aquilo que já se decidiu no plano internacional, naquelas conferências a que aludi, de que também a homofobia representa uma forma contemporânea de racismo. Então, digo eu que a configuração, tenho para mim que a configuração de atos homotransfóbicos como formas contemporâneas do racismo e nessa condição subsumíveis à tipificação penal constante da Lei 77/1689, objetiva fazer preservar no processo de formação de uma sociedade sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação, artigo 3º, inciso 4 da Constituição, a incolumidade dos direitos da personalidade, com a essencial dignidade da pessoa humana, buscando inibir, desse modo, comportamentos abusivos que possam, impulsionados por motivações subalternas, disseminar criminosamente, em exercício explícito de inadmissível tolerância, o ódio público contra outras pessoas em razão de sua orientação sexual ou de sua identidade de gênero. Foi por tal razão que enfatizei, no voto que eu proferi no julgamento do caso Elvanger, que os núcleos do tipo penal previstos no artigo tal da Lei 77/16 de 89, revestem-se de caráter proteiforme, dada a multiplicidade de formas executivas que esses comportamentos podem assumir, concretizando assim, qualquer que tenha sido o meio empregado, a prática inaceitável da intolerância racial. Torna-se de fundamental importância reconhecer que o processo hermenêutico, é certo, não pode comprometer a força normativa da Carta Federal, expondo perigosamente a autoridade suprema da Constituição da República a critérios de exegese que culminem por subtrair aos postulados da dignidade da pessoa humana e da igualdade jurídica a sua máxima eficácia, tornando-os, em consequência, fórmulas vazias, incompreensivelmente destituídas de significação e despojadas da abrangência que lhes quis emprestar o próprio legislador constituinte. Daí a correta afirmação de que, no processo de indagação constitucional, impõe-se ao intérprete, mediante adequada pré-compreensão dos valores que informam e que estruturam o próprio texto da Constituição, conferir-lhes sentido que permite
permita deles extrair a sua máxima eficácia em ordem a dar-lhes significação compatível com os altos objetivos indicados na Carta Política. O Estado tem o dever de atuar na defesa de postulados essenciais, como são aqueles que proclamam a dignidade da pessoa humana e a permanente hostilidade contra qualquer comportamento que possa gerar o desrespeito à alteridade, com inaceitável ofensa aos valores da igualdade e da tolerância, especialmente quando as condutas desviantes instaurarem tratamentos discriminatórios fundados em inadmissíveis visões excludentes. Aceitar tese diversa significaria tornar perigosamente menos intensa e socialmente mais frágil a proteção que o ordenamento jurídico dispensa no plano nacional e em âmbito internacional aos grupos que se expõem a uma situação de maior vulnerabilidade, como sucede inequivocamente com os integrantes da comunidade LGBT. Não custa relembrar que, em matéria de direitos humanos, a interpretação jurídica há de considerar necessariamente as regras e cláusulas do direito interno e do direito internacional, cujas prescrições tutelares revelam-se na interconexão normativa que se estabelece entre tais ordens jurídicas, elementos de proteção vocacionados a reforçar a imperatividade do direito constitucionalmente garantido. Cabe advertir, de outro lado, senhor presidente, neste ponto, que a interpretação do ordenamento positivo, notadamente quando efetivada por esse judiciário, não se confunde com o processo de produção normativa. Esta Corte, por mais de uma vez, já acentuou que o procedimento hermenêutico realizado por órgãos do Poder Judiciário objetiva extrair a interpretação dos diversos diplomas legais vigentes que compõem o quadro normativo positivado pelo Estado, para, em razão da inteligência e do sentido exegético que lhes der, obter os elementos necessários à exata aplicação do direito, não se confundindo, por isso mesmo, com o processo de elaboração normativa. É preciso advertir bem por isso que o processo de interpretação dos textos legais e da Constituição, ao contrário do que sustentam nos presentes autos os senhores presidentes da República e do Congresso Nacional e a senhora advogada-geral da União em exercício, que na época deu o parecer contrário a esta pretensão de inconstitucionalidade, isso não importa em usurpação das atribuições normativas dos demais poderes da República. O autor da presente ação constitucional alega que a noção conceitual de raça, que compõe a estrutura normativa dos tipos penais incriminadores previstos na Lei 7716 de 89, tem merecido múltiplas interpretações, revestindo-se por tal razão de inegável conteúdo polissêmico, consoante o evidenciam diversas manifestações produzidas por ilustres doutrinadores a respeito dessa matéria. E esse quadro bastante expressivo justifica a utilização na espécie do método da interpretação conforme no que se refere ao conceito de raça para os fins a que se refere a Lei 7716 de 89, considerada para tanto a constelação axiológica que qualifica a própria Declaração de Direitos proclamada pela Lei Fundamental da República. Faço referência aqui à questão do controle de constitucionalidade, da técnica de decisão fundada no método de intervenção conforme a Constituição. E prossigo, senhor presidente, dizendo que o entendimento que venho de expor não envolve aplicação analógica e gravosa das normas penais previstas na Lei 7716 de 89, pois não se admite a utilização, ninguém o ignora, de analogia em malam partem em matéria penal, como tive o ensejo de assinar em passagem anterior deste voto, item 12.2. Vale destacar por relevante que se orienta nesse sentido a jurisprudência desta Corte Suprema. Menciono, entre outros, um precedente da palavra do eminente ministro Luiz Fux, no RHC 95782 de Minas Gerais. Não se admite, em matéria penal, analogia em malam partem. Não se cuida também de formulação de tipos criminais, nem de cominação de sanções penais. Eis que se mostra juridicamente inviável, sob perspectiva constitucional, proceder-se à tipificação de delitos e à cominação de penas mediante provimentos jurisdicionais, ainda que emanados do Supremo Tribunal Federal.
mencionei isso no item número 7. O que estou a propor, como acentuei anteriormente, limita-se à mera subsunção de condutas homotransfóbicas aos diversos preceitos primários de incriminação definidos em legislação penal já existente, a Lei 77.1689, no caso, na medida em que atos de homofobia e de transfobia constituem concretas manifestações de racismo, compreendido este em sua dimensão social, o denominado racismo social. Já se viu, a partir do importante precedente firmado no julgamento plenário do caso Elvanger, que o conceito de racismo, que envolve clara manifestação de poder, permite identificar o racismo como instrumento de controle ideológico, como instrumento de dominação política, como instrumento de subjugação social, como instrumento de negação da alteridade, da dignidade e da humanidade daqueles que, por não integrarem o grupo social dominante, nem pertencerem ao estamento que detém posição de hegemonia em uma dada estrutura social, são considerados outsiders e degradados, por isso mesmo, à condição de verdadeiros marginais do ordenamento jurídico, expostos em consequência de odiosa e injusta inferiorização a uma perversa e profundamente lesiva situação de exclusão do sistema de proteção do direito. Daí a constatação de que o preconceito e a discriminação resultantes da aversão aos homossexuais e aos demais integrantes do grupo LGBT, típicos componentes de um grupo vulnerável, constituem o preconceito e a discriminação a própria manifestação cruel, ofensiva e intolerante do racismo, por representarem a expressão de sua outra face, o racismo social. O eminente ministro Nelson Jobim, ao participar do julgamento do HC 82424 do Rio Grande do Sul, caso Elvanger, em sua confirmação de voto, demonstrou o sentido e o alcance exatos da palavra racismo, tal como utilizado no inciso 42 do artigo 5º da Constituição, esclarecendo em verdadeira interpretação autêntica, pois o ministro Nelson Jobim integrou a Assembleia Nacional Constituinte e, nessa condição política, interveio nos respectivos debates a compreensão em torno da abrangência da expressão normativa racismo. Disse então o ministro Nelson Jobim, em confirmação do voto proferido no caso Elvanger. Aspas. A questão, portanto, é esta: as opiniões que pretendem produzir o ódio racial contra judeus, contra negros, contra homossexuais, devem ou não ser tratadas de forma diferente daquelas opiniões que causam ordinariamente a ofensa ou a raiva? Por óbvio, o ódio racial causa lesão ao objetivo de uma política de igualdade, que é uma política democrática. A igualdade é a pré-condição para a democracia. As opiniões consubstanciadas no preconceito e no ódio racial não visam contribuir para debate algum inerente às deliberações democráticas, para o qual surge a liberdade de opinião. Não visam contribuir, portanto, as opiniões fundadas no preconceito e no ódio racial não visam contribuir para nenhuma deliberação, não comunicam ideias que possam instruir o compromisso que preside a deliberação democrática. Os crimes de ódio não têm a intenção de receber ou de transmitir comunicação alguma para qualquer tipo de deliberação. O objetivo seguramente é outro. Não está na base do compromisso do deliberar democrático, quer isto sim impor condutas anti-igualitárias de extermínio, de ódio e de linchamento. Desconhecer o locus da liberdade de expressão e seu objetivo no processo democrático leva ao desastre.
A miopia do fundamentalismo histórico conduz ao absurdo. A liberdade de opinião na democracia é instrumental ao debate e à formação da vontade da maioria com respeito à minoria. E conclui, na sua confirmação de voto, no caso Elvanger, no debate da Constituinte, registrado nos autos, falava-se no negro, mas estavam lá os judeus, estavam lá os homossexuais, e tivemos a oportunidade de discutir isso. O ministro Maurício Correia, que também foi constituinte, lembra que circularam dentro da Assembleia Constituinte todas aquelas minorias que poderiam ser objeto do racismo. Nunca se pretendeu, com o debate, restringir-se a noção de raça ao negro. Não há necessidade de trazer esse debate, porque a Assembleia Constituinte não vai restringir no texto ao negro, mas vai deixar em aberto para o exercício futuro de virtuais racismos não conhecidos no momento, em 1988, e que possam ser conhecidos no momento posterior, no ano 2000, por exemplo. Fecha aspas. Na realidade, senhor presidente, o sentido de raça, e digo, e repito, que não se resume, o sentido de raça, que não se resume, nem se limita a um conceito de caráter estritamente fenotípico, representa o quê? Uma arbitrária construção social desenvolvida em determinado momento histórico, objetivando criar mecanismos destinados a justificar a desigualdade, com a instituição de hierarquias artificialmente apoiadas na hegemonia de um determinado grupo de pessoas sobre os demais estratos que existem em uma particular formação social. É por essa razão que o conceito geral e abstrato de racismo reveste-se de caráter amplo, sob cuja égide tornam-se enquadráveis as práticas de homofobia e de transfobia, como observa em obra monográfica o ilustre advogado Dr. Paulo Roberto Iotti Vecchiati, Verbes. O racismo consiste em processos de diferenciação, classificação e hierarquização para fins de quê? De exclusão, de expulsão, de erradicação, através de processos de estigmatização, desqualificação moral e, eventualmente, internação ou expulsão. Nesse conceito geral e abstrato de racismo, a homofobia e a transfobia se enquadram da mesma forma que a negrofobia, a xenofobia, a etnofobia e o antissemitismo, critérios já autonomamente positivados pela lei antirracismo, servindo o critério de raça como cláusula valorativa apta a permitir a evolução do conceito de racismo para outras situações que também se enquadrem nesse estrito conceito ontológico constitucional de racismo. Fecha aspas. Com tais mecanismos, senhoras ministras, senhores ministros, senhor presidente, com tais mecanismos, viabiliza-se a prática do racismo, muito bem definido em sua sustentação oral pelo eminente vice-procurador-geral da República, Dr. Luciano Maia, como, aspas, um processo de desumanização do outro, fecha aspas, e que busca possibilitar, a partir de uma distorcida e perversa visão de mundo, a adoção por um grupo hegemônico ou supostamente hegemônico de processos de discriminação e de exclusão sociais em relação a outros grupos por ele dominados e reduzidos em razão de sua orientação sexual e ou identidade de gênero a uma condição de inferioridade quanto ao acesso e ao gozo de direitos, de bens, de serviços e de oportunidades. Daí o sentido que o Supremo Tribunal Federal deu ao tema em exame. A
portanto, um precedente importantíssimo no que se refere à noção mesma de racismo, quando do julgamento do caso Elvanger, como resulta claro de uma passagem muito expressiva do voto do ministro Maurício Correia, que se tornou redator para o acordo. Diz o ministro Maurício Correia, em 2 tópicos apenas, verbos: como afirmei quando do pedido de vista, revela-se essencial na espécie que se proceda a uma interpretação teleológica e sistêmica da Carta Política, a fim de conjugá-la com circunstâncias históricas, políticas e sociológicas, para que se localize o sentido da lei para aplicá-la. Os vocábulos raça e racismo não são suficientes para se determinar o alcance da norma. Cumpre ao juiz, como elementar, nesses casos, suprir a vaguidade da regra jurídica, buscando o significado das palavras, dos valores sociais, éticos, morais e dos costumes da sociedade, observado o contexto e o momento histórico de sua incidência. E conclui: por tudo que já foi dito, permito-me arrematar que racismo, isso para efeitos penais, que racismo, longe de basear-se no conceito simplista de raça, reflete, na verdade, reprovável comportamento que decorre da convicção de que a hierarquia entre os grupos humanos, suficiente tal hierarquia, suposta hierarquia, para justificar atos de segregação, de inferiorização e até, diz o ministro Maurício Correia, de eliminação de pessoas. Sua relação com o termo raça, até pela etimologia, tem a perspectiva da raça enquanto manifestação social, tanto mais que agora, como visto, em virtude de conquistas científicas acerca do genoma humano, a subdivisão racial da espécie humana não encontra qualquer sustentação antropológica, tendo origem em teorias racistas que se desenvolveram ao longo da história, hoje condenadas pela legislação criminal. Fecha aspas. Digo eu, senhor presidente, as razões expostas bem demonstram que a interpretação veiculada neste voto, por meramente adequar, mediante reconhecimento de sua identidade conceitual, comportamentos homofóbicos e comportamentos transfóbicos, à norma de tipificação penal que define a prática do racismo, tais razões permitem constatar que referidas condutas ilícitas ajustam-se à noção de racismo em sua dimensão social, não havendo que se cogitar por isso mesmo da existência, no caso, de sentença desta Corte que se qualifique como um provimento jurisdicional de caráter aditivo. Nós estamos apenas fazendo subsumir determinados comportamentos à noção ampla, já afirmada em anterior precedente desta Corte, que definiu o sentido e a extensão do conceito de racismo. Prossigo dizendo, senhor presidente, que o exame do magistério, na página 99, o exame do magistério doutrinário em torno das chamadas sentenças aditivas, notadamente em sede penal, menciona aqui alguns autores, posto em confronto, no entanto, com a pretensão de inconstitucionalidade desse processo, não obstante as diversas abordagens teóricas efetuadas brilhantemente por esses autores, a propósito de tema impregnado de tamanha relevância, torna possível concluir, segundo penso, que, no caso de julgamento, inexiste reconstrução jurisdicional de tipos penais, inocorre extensão de legislação criminal a situações ou a comportamentos absolutamente estranhos ou despojados de um vínculo mínimo de pertinência com a descrição típica contida em referida legislação penal. Nem se verifica qualquer inovação no plano do ordenamento penal pela inserção nele de nova hipótese de incidência de norma penal incriminadora. A
própria utilização na espécie da técnica da interpretação conforme revela que não se está a proferir, no caso, qualquer sentença de caráter aditivo, mesmo porque, como se sabe, um dos pressupostos para que seja legitimamente proferida uma decisão de perfil aditivo consiste na impossibilidade do tribunal resolver a controvérsia jurídica mediante emprego do método da interpretação conforme a Constituição, método adotado para resolver o litígio em julgamento. A página 100, senhor presidente, eu inicio o exame do tópico 13. O Poder Judiciário, em sua atividade hermenêutica, há de tornar efetiva a reação do Estado na prevenção e repressão aos atos de preconceito ou de discriminação praticados contra pessoas integrantes de grupos sociais vulneráveis. Digo eu, a ausência de efetiva reação estatal às injustas agressões praticadas contra grupos sociais vulneráveis e a recusa do poder público a enfrentar e superar as barreiras que inviabilizam a busca da felicidade por parte de homossexuais e transgêneros, vítimas de inaceitável tratamento discriminatório, traduzem omissão que frustra a autoridade do direito, que desprestigia o interesse público, que gera o descrédito das instituições e que compromete o princípio da igualdade. Com o propósito de endereçar uma solução a esse problema, o Conselho de Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas, em junho de 2011, expressando grave preocupação com os atos de violência e de discriminação praticados em todas as regiões do mundo, contra pessoas em razão de sua orientação sexual ou da identidade de gênero por elas autopercebida, adotou a Resolução 17/19 sobre direitos humanos, orientação sexual e identidade de gênero, solicitando ao então Alto Comissário das Nações Unidas para os Direitos Humanos, hoje a Alta Comissária das Nações Unidas para os Direitos Humanos, é a ex-presidente do Chile, a senhora Bachelet, a elaboração de propostas destinadas a orientar os Estados na implementação de medidas para proteger os grupos sociais expostos aos riscos da intolerância. O relatório submetido pelo então Alto Comissário das Nações Unidas para os Direitos Humanos e aprovado pelo Conselho de Direitos Humanos da ONU, apresentou evidências de um padrão sistemático de violência e discriminação motivado pela orientação sexual ou pela identidade de gênero das pessoas, vindo a reconhecer que a falha das autoridades estatais em criar, no âmbito da legislação nacional, mecanismos de proteção aos direitos e liberdades ameaçados, além de configurar transgressão aos compromissos assumidos pelos Estados, e digo eu, inclusive pelo Brasil, na ordem internacional, ocasiona ainda a exposição dos integrantes da comunidade LGBT aos riscos da violência, da opressão e do constrangimento, tanto na esfera pública quanto no âmbito privado, seja em decorrência da atuação de agentes estatais, de particulares, de grupos ou de organizações extremistas, seja até mesmo em face de comportamento de membros da própria família da vítima. É por isso mesmo, senhor presidente, que este julgamento assume importância fundamental no processo de ampliação e de consolidação dos direitos fundamentais das pessoas e constitui momento culminante na efetivação do dogma, segundo proclama a introdução aos princípios de Yogyakarta, de 2006, de que todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos, pois todos os direitos humanos são universais, são interdependentes, são indivisíveis, inexauríveis e interrelacionados, sendo certo, presente esse contexto, que a orientação sexual e a identidade de gênero são essenciais à dignidade e à humanidade de cada pessoa, não devendo constituir motivo de discriminação ou abuso. Violações de direitos humanos que atingem pessoas por motivo de orientação sexual ou de identidade de gênero traduzem situações que um Estado como o nosso
fundado em bases democráticas, não pode tolerar nem admitir. É por essa razão que, entre os princípios de Yogyakarta, que exprimem postulados sobre a aplicação da legislação internacional de direitos humanos em relação à orientação sexual e à identidade de gênero, há um princípio, o princípio número 3, que proclama o direito titularizado por qualquer pessoa, aspas, de ser reconhecida em qualquer lugar como pessoa perante a lei. As pessoas de orientações sexuais e identidades de gênero diversas devem gozar de capacidade jurídica em todos os aspectos da vida. A orientação sexual e a identidade de gênero autodefinidas por cada uma dessas pessoas constituem parte essencial de sua personalidade e um dos aspectos mais básicos de sua autodeterminação, de sua dignidade, de sua liberdade. Fecha aspas. Isso significa, senhor presidente, que os homossexuais, os transgêneros e demais integrantes do grupo LGBT têm a prerrogativa, como pessoas livres e iguais em dignidade e direitos, de receber a igual proteção das leis e do sistema político-jurídico instituído pela Constituição da República, mostrando-se arbitrário e inaceitável qualquer estatuto que por ação ou por omissão, exclua, que discrimine, que fomente a intolerância, que estimule o desrespeito e que desiguale as pessoas em razão de sua orientação sexual ou em razão de sua identidade de gênero. Essa afirmação, senhor presidente, mais do que uma simples e mera proclamação retórica, traduz o reconhecimento que emerge do quadro das liberdades fundamentais de que o Estado não pode adotar medidas nem formular prescrições normativas que provoquem, por efeito de seu conteúdo discriminatório, a exclusão jurídica de grupos minoritários que integram a comunhão nacional. É por tal razão que o magistério da doutrina, apoiando-se em valiosa hermenêutica emancipatória e construtiva e invocando princípios fundamentais, como os da dignidade da pessoa humana, da liberdade, da autodeterminação, da igualdade, do pluralismo, da intimidade, da não discriminação e da busca da felicidade, tem revelado admirável percepção quanto ao significado de que se reveste o reconhecimento do direito personalíssimo à orientação sexual e à identidade de gênero, em ordem a permitir que se extraiam em favor das pessoas em geral e dos homossexuais e transexuais em particular, relevantes consequências no plano jurídico. Incumbe, por isso mesmo, a esta Corte Suprema, considerada a natureza eminentemente constitucional dessa cláusula impeditiva de tratamento discriminatório, velar pela integridade dessa proclamação, pois em assim agindo, o Supremo Tribunal Federal, ao proferir este julgamento, estará viabilizando a plena realização dos valores da liberdade, da igualdade e da não discriminação, que representam fundamentos essenciais à configuração de uma sociedade verdadeiramente democrática. Senhor presidente, eu estava pensando em concluir a página 103, tendo em vista adiantado da hora, e daí prosseguiremos na segunda parte, com o item 14. Busca-se neste processo a consecução de um fim revestido de plena legitimidade jurídica, política e social, que, longe de dividir pessoas, grupos e instituições, deve estimular a união de toda a sociedade em torno de um objetivo comum, pois decisões, senhores ministros, decisões que fazem cessar o estado de invisibilidade imposto à
coletividade dos homossexuais, transgêneros e demais integrantes da comunidade LGBT, estado esse de que resultam situações de injusta exclusão jurídica por eles sofrida, em contextos fundados em preconceitos inaceitáveis e que não mais resistem ao espírito do tempo, possuem a virtude de congregar aqueles que reverenciam, como juízes desta corte, os valores da igualdade, da tolerância e da liberdade. Esta decisão, que torna efetivo o princípio da igualdade, que assegura respeito à liberdade pessoal e à autonomia individual, que confere primazia à dignidade da pessoa humana e que, rompendo paradigmas históricos e culturais, remove obstáculos que inviabilizam a busca da felicidade por parte de transgêneros, vítimas de inaceitável tratamento discriminatório, não é esta decisão e nem pode ser qualificada como uma decisão proferida contra alguém, contra algum grupo, contra algum estamento. Da mesma forma que não pode ser considerada um julgamento a favor de apenas alguns, mas na verdade um julgamento em favor de toda a coletividade social. O fato irrecusável no tema em exame, senhor presidente, é um só. Os atos de preconceito ou de discriminação em razão da orientação sexual ou da identidade de gênero não podem ser tolerados. Ao contrário, devem ser reprimidos e neutralizados, pois se revela essencial que o Brasil dê um passo significativo contra a discriminação e contra o tratamento excludente que tem marginalizado grupos minoritários em nosso país, como a comunidade LGBT, o que torna imperioso acolher novos valores, imperioso consagrar uma nova concepção de direito fundada em uma nova visão de mundo, superando os desafios impostos pela necessidade de mudança de paradigmas, em ordem a viabilizar como política de Estado a instauração e a consolidação de uma ordem jurídica genuinamente inclusiva. Então, antes, nós vamos passar ao 14º item, na segunda parte da sessão. Eu, então, suspendo a sessão pelo tempo regimental de 30 minutos.